Kamala Khan Miss Marvel estreou no Disney Plus para conquistar um público novo pro CM. A personagem é um fenômeno de popularidade nas revistas em quadrinhos e a Disney, logicamente, quer repetir esse sucesso nas telas também, entendeu? Só que quem já conhecia Miss Marvel dos quadrinhos estranhou muitas mudanças de poderes, galera. O que foi que aconteceu? Por que a heroína não manteve os poderes elásticos que ela tem nos quadrinhos na série? Ninguém menos que o Kevin Feige, o chefão da Marvel todo, respondeu essa. Eu vou trazer pra vocês aqui a justificativa do cara que manda em tudo lá dentro e você vai poder opinar sobre isso. O que você acha sobre isso? E eu também encontrei a explicação do roteirista e da produtora da série. E aí? Foi um surto coletivo dessa galera ou faz sentido que eles aprontaram? Você vai entender finalmente agora. Vamos lá! Hey, Nerd Trans, Peter aqui! Kamala Khan surgiu nos quadrinhos em 2013, dentro da revista Capitã Marvel. Aí em 2014 a personagem já recebia a própria revista solo dela. Ela era muito diferente do que a Marvel tinha na época, né? Kamala Khan era uma menina adolescente, de origem muçulmana, então era uma coisa tipo bem diferente da abordagem que as revistas tinham naquela época. Mesmo assim, ela conquistou o coração da galera dos Estados Unidos. Virou fenômeno, vendeu simpatia, digamos assim. O sucesso da Miss Marvel foi tão grande que ela chegou e já sentou na janelinha mesmo, pegou o lugar na janela. Ela apareceu nas principais animações da Marvel e foi a protagonista do jogo Marvel's Avengers. Agora, Kamala Khan é a estrela da própria série dela no Disney Plus. É muita coisa, galera, em menos de uma década de existência, porque é um personagem, tipo, relativamente bem recente para os quadrinhos, porque quadrinhos, né, tem décadas e décadas, então realmente tá a pontinha do iceberg. O que eu quero dizer é que tem personagens mais antigos que não tem esse prestígio todo, mas bora combinar, foi merecido. Então fica a pergunta que não quer calar: por que trocar os poderes se ela estava tão bem aceita nos quadrinhos? Miss Marvel se consagrou com o poder de se esticar, de mudar de forma, era Luffy, sabe? Por que ela virou meio que um Lanterna Verde do CM? A resposta tá nesse vídeo, mas eu já vou te perguntar: você curtiu a mudança? Responde com sinceridade, dá sua sinceridade, mas sem, sabe, sem hate nessa parada. Só bota aqui o que você achou, por que você não gostou, por que você gostou. Capriche no comentário porque é importante saber disso. Vamos lá. A gente curte tanto o CM, né, que às vezes a gente esquece que ele não é o universo canônico das revistas. A gente pensa, pô, isso é exatamente o que tá nas revistas, mas não é. Nos quadrinhos, a gente tá na Terra 616. Essa é a Terra oficial, por assim dizer, ok? Nos cinemas, a Marvel já soltou que os filmes se passam na Terra 199999. A gente também viu agora em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, chamada Terra 838, ou seja, são realidades distintas, mas a canônica ainda é a Terra 616, aquela dos quadrinhos. O que eu quero dizer com isso? É que não dá pra cobrar exatamente uma fidelidade no CM. Rick Jones, que é o maior parça do Hulk nas revistas, não existe nos cinemas. O escudo do Capitão América não é uma liga de adamante vibrânio, é aquele proto-adamante. É só vibrânio no CM. O Ultron foi criado pelo Tony Stark, não pelo Hank Pym, né? Da mesma forma como acontece nos quadrinhos. Enfim, a gente vive esquecendo dessas alterações porque os filmes são bons, porque as séries são bacanas, mas é realmente uma linha temporal diferente, né? Aí chega a Miss Marvel, né? Aí mudou demais. Mudar os poderes de um personagem, sei lá, imagina o Wolverine sem garras. Pantera Negra se transformando num animal. Homem-Aranha com um campo de força, entende? Pô, parece que eu tô exagerando, mas foi exatamente isso que a Marvel fez com a Kamala Khan. Uma alteração muito grande, é isso que eu quero passar pra vocês. Não é, Peter, foi só uma mudancinha. Não, não foi uma mudancinha. E aí, Kevin, como é que você se defende dessa? Bom, o chefão da Marvel todo, ele respondeu pra imprensa, abre aspas: adaptamos os quadrinhos, não é uma tradução exata. Kamala surgiu em um momento muito específico dentro da continuidade dos quadrinhos. Ela agora está entrando em um momento muito específico dentro da continuidade do CM, e essas duas coisas não combinavam. Fecha aspas. Bom, nas revistas, Kamala é afetada pela Terrigen, né? Uma tecnologia inumana que altera os genes das pessoas, entendeu? É tipo criar uma mutação em quem não nasceu mutante, transformar no mutante, entende? Quem viu Agente da S.H.I.E.L.D. já entendeu como é que isso funciona. Infelizmente, Agente da S.H.I.E.L.D. não é mais canônico no CM. Aconteceu, mas não é canônico. Na série, a Kamala recebe o poder cósmico a partir de um bracelete. Na boa, ok? Não me convenceu. Se a série da Miss Marvel falasse que o bracelete deu o poder pra Kamala se esticar, ia parecer meio esquisito. Mas todo mundo ia aceitar isso. Eu tenho certeza que todo mundo ia aceitar. Na minha opinião. Mas a Marvel preferiu manter o tema poder cósmico. Ou seja, energia meio Lanterna Verde. É exatamente o que a gente está vendo ali. Kevin Feige explicou mais, né? Abre aspas. O que aprenderemos sobre de onde vêm esses poderes e como eles surgem é específico do UCM. Se você quer mãos e braços grandes e gigantes, bem, eles estão aqui em espírito, não em formas elásticas do tipo plástico. Fecha aspas. É isso, galera.
É o que tem pra hoje, é pegar ou largar. Mas Kevin deu a entender também que isso tudo vai se conectar no futuro, lá com o filme The Marvels, que vai juntar a Carol Danvers, Kamala Khan e a Mônica Rambeau. Ele falou o seguinte, de novo aspas, editor. Esse poder explora o futuro de sua história, pois se conecta às suas outras amigas que ela conhecerá no próximo filme The Marvels. Ela está interessada em saber. Ótimo, isso significa que eu sou uma Asgardiana? Fui atingida por raios gama? Não, aparentemente não é nada disso. Isso vai para seu próprio passado e sua herança e linhagem. Fecha aspas. Largou o mistério e saiu correndo, né? Tipo, largou a bomba e saiu correndo, você se vira aí. O Kevin Feige é assim, o cara tem o trabalho de ligar todas as produções do CM. Ele enxerga mais longe que a gente. O cara tá 24 horas nessa parada, respirando o CM. Se a Miss Marvel foi criada desse jeito, pode ser que seja uma exigência do que vai acontecer lá na frente, entende? E o Kevin não tomou essa decisão sozinho, ok? Bisha K. Ali, é esse o nome mesmo, ok? É a produtora responsável especificamente pela série da Miss Marvel, também explicou isso. Ela falou o seguinte, abre aspas, não foi uma decisão solo, foi uma decisão gigantesca e foi bem no começo. Na verdade, quando começávamos a adaptação. Foi em uma conversa entre todo mundo que tem um papel criativo nisso, fecha aspas. E a produtora também disse que sempre foi fã da Kamala Khan e disse que 5 anos atrás ela era igualzinha a gente. Ela teria reclamado muito no Twitter sobre essa mudança. Ela entende que uma galera pistolou, mas ela pede confiança, tipo, confia na gente, não vai na minha. Ela pede confiança que tudo vai fazer sentido depois, ela que disse isso. Que a Miss Marvel vai passar por uma jornada no CM. São palavras da produtora, galera, jornada no CM, tá? A Kamala Khan veio pra fazer muita coisa dentro do universo cinematográfico da Marvel. E a roteirista da série, a Sana Amanat, também é o nome dela, ok? Também deu pitaco, sente só o que ela falou, abre aspas. Para nós, tratava-se realmente de fazer uma adaptação e garantir que houvesse um tecido conectando com o que era a história original, mas também conectá-la a histórias maiores no CM. E também, ao mesmo tempo, ligando ela à sua linhagem e ao seu passado, contar uma história sobre como seus poderes estão ligados a algo muito pessoal. Fecha aspas. Tem caroço nesse angu. Tem algo aí sobre o passado e o futuro da Kamala Khan que os caras estão querendo contar pra gente. É melhor a gente segurar a revolta um pouquinho e fazer o que a gente tem feito desde o começo do CM. Deixar os caras trabalharem. Como eu falei no começo desse vídeo, não é terra meio-meia. Tem muitas diferenças. Se a história for realmente boa, vai valer a pena. Bom, enfim, ficou explicado pra você? Você vai dar um voto de confiança pro Kevin e a equipe dele? Ou será que dessa vez eles foram longe demais, né? Esticaram longe demais isso aí. Larga seu comentário, comentem. Eu quero a sua opinião, eu preciso dela. E lógico, preciso mais ainda da sua inscrição com o sininho. A gente tá cobrindo várias sagas nos quadrinhos, mangá, porra, teaser, trailer, análise. Tá muito bom. Quem não tá inscrito com o sininho tá perdendo muita coisa bacana. Tamo junto? Posso contar com a tua inscrição no sininho? Então beleza, espero no próximo vídeo ser casca grossa. Valeu, fui!